Retornamos ao livro de Levítico, tivemos uma pausa. Nos 2 últimos domingos, precisamente falando, hoje nós tornamos a estudar este precioso livro. Aqui nós temos a oferta pelo pecado. Anteriormente, nós vimos a oferta sacerdotal de cereais. Lembrem-se da importância das perspectivas que são apresentadas neste livro. A primeira delas, da parte do adorador, daquele que levava a oferta. O que nós estamos vendo agora, percorrendo o capítulo 6, é a oferta sendo tratada da perspectiva sacerdotal. Quando nós estudamos no último sermão sobre Levítico a oferta sacerdotal de cereais, ficamos entre os versículos 19 a 23, nós aprendemos que a primeira ênfase desta oferta era na consagração. Então, quando os sacerdotes oferecessem também aquela oferta de cereais, eles deveriam com isso expressar, manifestar de forma visível a sua consagração. A consagração, na verdade, de todos os sacerdotes ao Senhor, no dia específico da ordenação do principal deles, Arão, o pai de todos eles. E isso seria feito através da entrega desta oferta. Esta oferta envolvia uma doação de grãos e era um ato muito significativo. Simbolicamente, eles diziam: Senhor, este pão me representa. Eu sou totalmente seu, eu me consagro a ti, eu me entrego totalmente a ti. Então, a oferta de grãos ou cereais envolvia devoção própria, e não somente da parte dos adoradores, mas também, de forma importante, da parte dos sacerdotes, indicava que estes estavam se entregando totalmente a Deus. Segundo lugar, nós também dissemos que esta oferta sacerdotal, como as outras ofertas já vistas, elas enfatizavam uma garantia, a garantia que Deus aceitava a devoção de seu povo. Se Deus rejeitasse a adoração dos sacerdotes, consequentemente rejeitaria a adoração do povo. Então, quando oferecida pelos sacerdotes esta oferta, e aceita como um aroma suave ao Senhor, aquela fumaça que subia até os céus, simbolicamente apontava para um sinal de que Deus estava aceitando em sua presença o seu povo. Eles adoravam a Deus, lembrem-se, por meio dos mediadores. Os mediadores eram sacerdotes. A oferta, portanto, aceita, oferecida pelos sacerdotes diante de Deus, queria significar que Deus estava escutando os clamores de seu povo e perdoando todos os seus pecados. Terceiro, nós também dissemos que aquela oferta falava de reconciliação, tão necessária para que o adorador tivesse comunhão com Deus. Então, a ordenança permanente naquela oferta, oferecida por inteiro, ela era vista na fumaça que queimando, na oferta que queimando, fazia com que a fumaça subisse aos céus perante o Senhor. Então não poderia ser comida pelos sacerdotes, deveria ser totalmente queimada, e aí também havia um significado muito sério. Os sacerdotes também necessitavam de perdão. Por isso que aquilo que eles ofereciam como pecadores não poderia ser recebido por eles, mas dado inteiramente ao Senhor. Era uma oferta diária que indicava uma comunhão que era restaurada para o povo de Deus que sempre necessitava de salvação e de perdão da parte do seu Senhor. Por último, nós também vimos que a própria repetição dessa oferta de cereais levantava uma questão: quem seria o mediador para os mediadores? Se até mesmo os mediadores humanos, os sacerdotes, precisavam oferecer algo ao Senhor, quem intercederia por eles? E aí você vai perceber
a ponte que há entre o que nós aprendemos em Levítico e o autor da carta aos Hebreus vai mostrar se cumpriria em Cristo. Jesus Cristo seria o único que poderia oferecer uma mediação perfeita em favor de seu povo, em nosso favor, por assim dizer. Então, hoje, o que é que nós vamos ver? Nós vamos tornar a oferta pelo pecado, ou também conhecida como oferta de purificação. Mais uma vez, nós vamos ver isso, só que do ponto de vista de Deus, que recebe também a oferta trazida pelos sacerdotes. Como é que isso acontecia? Como é que isso se dava? Vamos ver então aqui a leitura dos versículos 24 a 30. E depois que lermos, nós vamos destacar aqui pelo menos 3 verdades que são importantes para a nossa meditação nesta noite. Levítico 6, a partir do versículo 24. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. No fogo será queimada. 3 verdades aqui, elas podem ser destacadas esta noite, com base na passagem que nós lemos. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para elas, nesta noite. A primeira delas tem a ver novamente com segurança de perdão, certeza de perdão ou segurança de salvação. Nos versículos 25 e 26 precisamente, nós vamos ver como Moisés deu instruções, mais uma vez, de uma oferta que deveria ser oferecida a Deus para o perdão dos pecados. E qual era o objetivo disso? Mostrar que Deus, Ele mesmo era aquele que providenciava segurança para o seu povo. Segundo lugar, nós vamos ver algo da santidade envolvida em um sacrifício de expiação, precisamente nos versículos 27 e 28. Moisés vai mostrar a importância da santidade deste sacrifício e do sangue envolvido nele. Essa é a segunda verdade que nós vamos procurar destacar. Finalmente, nós vamos ver novamente algo sobre as ofertas pelo pecado e a purificação para toda a congregação e também para os sacerdotes. O versículo 30, especificamente, destaca que estas ofertas deveriam ser oferecidas inteiramente ao Senhor. Então, há um destaque aqui no tocante à oferta pelo pecado, quando envolvesse adorador e sacerdote. E nós vamos perceber como isso tratava da comunhão que Deus trazia, e ela era restauradora para o povo. Só Deus poderia fazer isso por seu povo. Então vamos olhar aqui por partes. Primeiro, versículos 24 a 26. Observem comigo mais uma vez. Moisés está aqui falando com Arão. Quem deu a instrução que Moisés deveria passar para Arão? O próprio Senhor. A primeira verdade, então, aqui, trataria da necessidade de se conhecer o perdão e a aceitação do Senhor, fazendo aquilo que Ele mandava, quando se fosse oferecida esta oferta ou sacrifício. Versículos 24 a 26, observe mais uma vez.
Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Nós temos visto vários tipos de ofertas ensinadas, ordenadas e ensinadas pelo Senhor a Moisés, que deveriam ser transmitidas para Arão e seus filhos e também para o povo. Nós vimos Moisés enfatizando sempre a necessidade do povo de Deus, para o povo de Deus, que a oferta que eles trouxessem pelos seus pecados deveria ser aceita por Deus, porque um dos propósitos da adoração é chegar-se até o Senhor, apresentar-se diante dele e experimentar a sua bênção. O benefício de saber que a nossa comunhão, quebrada ou destruída pelo pecado, seria restaurada com ele, o Senhor, por meio de um sacrifício expiatório. Então, dentro da lei cerimonial ensinada pelo Senhor, de todos os seus ritos, você vai encontrar vários dispositivos estabelecidos por Deus e que trariam segurança ao adorador de que a sua oferta de expiação havia de fato sido aceita por Deus, que ele havia sido aceito por Deus ao trazer a oferta determinada pelo Senhor. A expectativa, irmão, sempre do adorador era essa, e veja, ela não muda. Ainda hoje, a necessidade e o clamor dos homens é sempre este: como eu posso encontrar aceitação diante de Deus? Voltem um pouco para o século XVI. Esse foi o grande drama do monge alemão Martinho Lutero. Ele buscou tantas coisas, ele procurou fazer muitas coisas, penitências, peregrinações, várias rezas, jejuns, leituras, orações, e a sua grande luta é: como eu posso assegurar diante de Deus a minha salvação? Como eu posso encontrar paz diante dele? Este sempre foi o drama humano. Deus sabia disso, e nos dias de Moisés, ele indicou para o seu povo o caminho. O Senhor conhecia a necessidade que o seu povo tinha de perdão, e ele ensinaria então algo a respeito dessa necessidade. Eles precisavam entender o que deveriam fazer, e eles precisavam também compreender quando estavam sendo aceitos ou não. Então, há várias lições aqui, irmãos, nos versículos 25 e 26, onde o Senhor ordena que o adorador trouxesse esta oferta pelo pecado, tendo a certeza que o seu perdão havia sido dado. Veja, por exemplo, 3 ou 4 dessas indicações dadas pelo Senhor. A primeira delas, no versículo 25, diz o seguinte: o sacrifício deveria ser apresentado diante de Deus, ao Senhor, perante Ele. A razão por que o Senhor diria isso a Moisés, ensinaria isso ao povo, é porque o perdão vem de Deus, e portanto o sacrifício só poderia ser apresentado perante Deus. Veja, parece algo simples, porque nós já temos uma visão e uma compreensão mais ampla do Evangelho, mas lembrem-se, aqui está o começo de tudo, e Deus estava então ensinando muitas coisas ao seu povo. Na verdade, Ele estava sistematizando-as, porque a ideia de sacrifício na Bíblia vem logo após a queda. Nós vamos perceber isso, vocês sabem muito bem. Deus estabeleceria um sistema pelo qual o povo só seria aceito mediante um sacrifício de expiação. Adão faria isso, Abel faria isso, e por isso seu irmão se enciuma e com muita ira o assassina.
Noé faria isso, Abraão faria isso, enfim, todos os filhos de Deus aprenderam do Senhor a importância do sacrifício. Aqui o Senhor então está sistematizando tudo isso. Ele vai lembrar que este sacrifício deveria ser levado à sua presença, no lugar certo, onde o ritual iria acontecer, na tenda da congregação, como lemos. Por quê? Porque o perdão, o povo deveria aprender, vem do Senhor. E assim o próprio lugar onde o sacrifício era trazido, seria projetado para assegurar ao adorador que o sacrifício seria aceito por Deus. Esta é uma verdade importante. Mas em segundo lugar, observe que a condenação seria decretada sobre o sacrifício. Uma pena de morte seria decretada sobre ele. O sacrifício deveria ser, então, morto diante do Senhor. Vejam de novo o versículo 25, diz assim, há uma ênfase por 2 vezes sobre isso. No lugar onde se imola o holocausto, ou seja, onde se mata o sacrifício. Se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, ou seja, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Novamente no versículo 26, veja só, você tem a indicação de que o sacerdote que mediava a oferta deste sacrifício deveria comer este sacrifício naquele lugar. Versículo 26, o sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. Então, esta porção do sacrifício pelo pecado, que era comido pelo sacerdote, mais uma vez, traria segurança ao adorador de que, de acordo com os mandamentos de Deus, a oferta estava sendo aceita. Se o sacerdote comesse e morresse, então a oferta não seria aceita. Ele precisava ser criterioso na análise, ele precisava olhar se o sacrifício estava sendo trazido da forma certa. O adorador então o matava na presença do sacerdote, o sangue era recolhido, parte do sacrifício deveria ser comido. A ideia seria esta: Deus está me aceitando em sua presença. Olhem ainda para o versículo 26, observe que o sacrifício deveria ser comido no recinto da tenda da congregação. Por quê? Porque deveria ser comido no lugar santo. No lugar santo, versículo 26, se comerá no pátio da tenda da congregação. Novamente observem, irmãos, dispositivos criados por Deus, novamente projetados por Ele, para dar segurança ao adorador de que a sua oferta estava sendo aceita. Agora, a seriedade de Moisés, ao tratar de tudo isso de forma específica, as ordens que Moisés daria da parte de Deus aos sacerdotes, e eram destinadas para oferecer segurança para o povo de Deus, elas só vão se tornar mais claras para nós à medida em que nós vamos lendo o livro de Levítico. Por exemplo, vocês conhecem bem o capítulo 10, talvez o capítulo 10 do livro de Levítico seja dentre os capítulos do livro o mais conhecido de todos. Por quê? Porque narra um episódio envolvendo sacerdotes que não ofereceram um sacrifício da forma correta. Capítulo 16 também, que é o capítulo da expiação, fala um pouco sobre isso, dá especificações sobre isso. Mas o capítulo 10, irmãos, narra a história famosa de Nadab e Abiú. A maioria de vocês conhecem. É uma história famosa do livro de Levítico. E se você olhar com cuidado para essa história, você vai perceber alguns destaques. Marquem Levítico 6 e examinem comigo o capítulo 10 por um momento. Você vai encontrar nesta parte do livro algo muito interessante que foi registrado sobre aquela história.
Depois do que aconteceu no episódio, você vai ter uma informação sobre os deveres e as porções dos sacerdotes. E aí no versículo 16 diz assim: Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Deixa eu fazer uma pausa aqui e dizer que esta oferta pelo pecado, ela foi trazida e ela deveria ser comida pelo sacerdote oficiante. Só que o que é que Moisés encontra? Todo o animal havia sido queimado. E aí na sequência, veja só o que é que acontece. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, lembre-se, Nadab e Abiú já haviam sido mortos por sua desobediência. Disse Moisés: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. A narrativa mostra que Moisés estava muito zangado com os sacerdotes. Por quê? Porque eles não comeram sua porção desta oferta pelo pecado. E qual é o problema nisso, irmãos? Eles roubaram da congregação o senso de segurança que Deus queria que o seu povo tivesse quando o sacerdote comesse a parte ordenada pelo Senhor. Não ver os sacerdotes comendo aquela oferta no lugar santo e consagrado, ali no tabernáculo, quebrava esta segurança. O povo então ficava perplexo: será que Deus não aceitou a nossa oferta? Mas aí você percebe no versículo 19 a resposta de Arão. Observem, ele vai responder ao seu irmão Moisés o seguinte: respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Ele está lembrando de Nadab e Abiú. E aí ele conclui: se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Nem mesmo Arão estava seguro que seria aceito diante de tamanha manifestação do juízo de Deus pela desobediência de seus filhos. Do que Arão estava falando aqui, irmãos? Ele estava falando da morte de Nadab e Abiú. O que ele estava dizendo, em outras palavras: Moisés, meus filhos morreram hoje, Moisés. E você quer que eu me sente e coma os restos desta porção da oferta pelo pecado como um sinal de comunhão restaurada diante do Senhor e do povo de Deus? Eu não estou em condições de fazer isso. Essa é a verdade, Moisés. E observem a resposta de Moisés, versículo 20. O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Houve uma cedência da parte de Moisés. Mas você percebe quão sério Deus estava lidando com tudo isso? O que estava em jogo agora não era se Arão estava sofrendo pela desobediência de seus filhos. O que estava em jogo agora era garantir ao seu povo o perdão de seus pecados, e Arão estava falhando nisso, porque estava fortemente impactado com o que os seus filhos haviam feito. Ele está pronto para dizer a Arão, a Eleazar e a Itamar: vejam,
Vocês falharam em fazer algo que foi planejado para dar segurança de salvação ao meu povo, mesmo que seus irmãos e seus filhos tenham morrido hoje. O sacerdócio, portanto, exigia demais daqueles homens: santidade ao Senhor, temor ao Senhor, garantir aquilo que o Senhor havia ordenado e o que era importante em tudo aquilo. O povo não poderia ir adorar e sair sem esperança. Como isso é sério ainda hoje, meus amados irmãos. Em muitos arraiais, em muitas congregações, onde o povo entra e sai sem qualquer esperança. A ausência da mensagem do Evangelho, a ausência do anúncio de quem é Jesus Cristo para os homens, nenhuma certeza de salvação ou de perdão, porque não há nenhuma confissão de pecados, tudo é festa. E isso hoje impera, infelizmente, em muitas e muitas liturgias brasileiras. 1h de música, quase nenhuma oração, poucos minutos de palavra e muitos minutos de conversa fiada. Veja como Deus tratou isso com muita seriedade com seus mediadores, porque eles tinham o dever de transmitir ao povo de Deus a certeza de sua aceitação, a certeza de que perante Deus eles tinham seus pecados todos perdoados. Agora, veja como isso é sério. Este compromisso da parte de Deus não é menor na nova aliança. Temos sinais de que Deus nos deu no novo pacto, de que fomos aceitos, de que a oferta pelo pecado em nosso favor foi aceita. E essa é a razão por que estamos aqui. Eu poderia dar muitas respostas a isto, mas eu queria apenas apontar uma para vocês nesta noite. Marquem, por favor, Levítico, sigam comigo para a carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Em Hebreus 10, uma passagem que nós já tratamos, lembrem-se comigo dos versículos 10 a 12. Quando consideramos a oferta diária de cereais pelos sacerdotes, vimos isso, mas agora observem mais uma vez, versículos de 10 a 12. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas, a linguagem toda de Levítico. Agora veja, cumprindo-se em Cristo, é uma oferta única, de uma vez por todas, ela não acontece todas as vezes que nos reunimos para adorar a Deus. A oferta não mais de animais, mas do próprio corpo do mediador, do Senhor Jesus. E aí o versículo 11... Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. O autor dos Hebreus aqui está explicando a ideia de uma necessidade, de uma necessária continuidade nos sacrifícios, porque eles não removiam pecados. A ideia de que somente em Cristo estes pecados seriam removidos de uma vez por todas, não que deixássemos de pecar, não que deixássemos de necessitar de confissão sincera de pecados, não que fosse necessário ouvir sempre a respeito da segurança da salvação e da certeza do perdão dos pecados, mas que todos os nossos pecados estariam perdoados em Cristo. Era a garantia da nossa devoção, a garantia da nossa adoração, a garantia de poder entrar no santuário e adorar ao Senhor pela mediação única do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o que diz o versículo 12.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Observe o que o autor aos Hebreus está dizendo: que o sinal, a evidência, o testemunho que Deus nos deu da eficácia, de uma vez por todas, da oferta de Jesus Cristo, por seu sacrifício expiatório, é que Ele está assentado à direita do Todo-Poderoso Pai. Volta para Hebreus 8 agora. Veja os primeiros versículos. O versículo 1 de Hebreus 8, categoricamente diz: Jesus se assentou à destra do Pai. E o versículo 2 vai nos dizer que Jesus ministra no verdadeiro tabernáculo de Deus por nossa salvação. Versículos 1 e 2, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Lembrem-se, o modelo do tabernáculo projetaria para o povo de Deus aquilo que é o tabernáculo celestial. A mensagem do tabernáculo apontaria para aquilo que o autor aos Hebreus está dizendo, para hebreus que estavam sendo tentados a deixar Cristo e voltar para o antigo sistema sacrificial, o seguinte: parem com isso, não voltem atrás, isso agora caducará. Você tem por um tempo, quando estudamos tipologia, por um tempo apenas, o tipo caminhando junto com o antítipo. O tipo é imperfeito, é imagem, é figura do perfeito, completo, o antítipo. Duas palavrinhas gregas. Como é que isso funciona? Nos dias de Jesus, Ele presenciou sacrifícios, Ele ofereceu sacrifícios, Ele era o Cordeiro de Deus. Os cordeiros que apontavam para Ele, caminhavam com Ele, estavam ali no mesmo ambiente. O templo e o sistema sacrificial caminhariam um tempo com Ele. Mas vocês lembram do seu sermão profético? Não duraria para sempre. No ano 70, Cristo terminaria para sempre com o sistema sacrificial. Com a destruição do templo de Jerusalém, não haveria mais sacrifícios. Tudo isso se encerraria nele. O autor aos Hebreus então está lembrando isso. E em outras palavras, é como se o autor da carta aos Hebreus estivesse dizendo: aqui está o sinal que Deus deu a vocês, de que vocês foram perdoados, que os seus pecados todos estão perdoados, porque vocês confiaram em Cristo Jesus. E Ele, Jesus Cristo, ascendeu às alturas, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e este é um importante sinal para vocês. Esse é o testemunho de Deus para vocês, de que seus pecados foram perdoados. Irmãos, à medida que os discípulos de Jesus o viam ascendendo à glória celestial, uma das coisas que eles viram foi uma manifestação visível e tangível de que Deus de fato havia perdoado os pecados de todos aqueles que confiam somente em Cristo para a sua salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, capítulo 4, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Se Ele permanecesse morto, não teríamos garantia de salvação, certeza de perdão.
mas porque Ele ressuscitou e depois subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como confessamos juntos, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, vocês e eu, nós temos certeza do perdão, segurança de salvação. Entramos na presença de Deus e o adoramos por este perfeito sacrifício. Assim como Deus estava levando a sério tudo aquilo que ensinou a Moisés e que ele deveria transmitir para os sacerdotes e seu povo, a respeito da certeza do perdão de seus pecados, através daquela oferta pelo pecado, ao ponto de se zangar com seus sacerdotes, Arão, Eleazar e Itamar, no mesmo dia da morte de seus irmãos e filhos. Assim também Deus, na ressurreição, ascensão e sessão celestial de Jesus Cristo, nos dá testemunho de que todo aquele que crê no nome de Jesus tem todos os seus pecados perdoados. É assim que o nosso Deus leva a sério a questão de oferecer segurança de salvação para o seu povo. Segundo lugar, vamos voltar para Levítico, por favor, versículos 27 e 28. A passagem também fala sobre a necessidade de transmitir a santidade do sacrifício expiatório. Veja que em Levítico 6, versículos 27 e 28, vemos algo da gravidade do pecado e da necessidade de expiação. Nesses versículos, as instruções dadas enfatizam a necessidade dos sacerdotes transmitirem ao povo de Deus a santidade destes sacrifícios de expiação. Tudo aquilo era sagrado. Trazer um sacrifício de expiação diante do Senhor era algo santo. E pelo menos 5 verdades nesses 2 versículos podem ser enfatizadas aqui a respeito da santidade e da expiação. Primeiro, vejam o versículo 27. Qualquer pessoa que tocasse nos sacrifícios, simplesmente por tocar neles, se tornaria ritualmente santo, se tornaria consagrado ao Senhor. Versículo 27, tudo o que tocar, a carne da oferta será santo. Qual é o entendimento disso, irmãos? Um sacrifício de expiação, um sacrifício pelo pecado, era algo sagrado, algo santo. Quem tocasse nele era consagrado, santo diante de Deus. Por isso que havia uma simbologia quando o adorador colocava suas mãos na cabeça daquele bode ou daquela ovelha, e você pode imaginar aquele animal, por vezes, olhando para o adorador inocente, e estava prestes a ter o seu pescoço degolado pelo pecador. Que imagem! Você está morrendo por mim agora. Eu vou matar você porque eu preciso que você morra em meu lugar, para que eu não morra, para que eu tenha perdão, porque eu sou o pecador, miserável eu sou, mas eu preciso fazer isso. Segundo, observe novamente o versículo 27, se alguma parte do sangue do sacrifício incidentalmente respingasse, ou acidentalmente também acontecesse isso, nas vestes do sacerdote que oficiava o sacrifício, essa vestimenta não apenas precisava ser limpa, mas também deveria ser limpa em recintos sagrados. Diz aí o versículo de número 27, é bem interessante isso, olha só. Tudo que tocar a carne da oferta será santo, se alguém aspergir do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. Ali mesmo tinha que ser limpo, em solo santo, na tenda da congregação, ou seja, no tabernáculo. E assim, a ideia era, como santo é este sacrifício pelo pecado, que está sendo oferecido em nome do povo de Deus, aquele que oferece o sacrifício necessita ser limpo. Versículo 28 diz também algo sobre
o sacrifício de expiação. O versículo 28 diz que se o vaso de barro em que fosse cozido o sacrifício, fosse mantido, não agradaria a Deus, ele precisava ser quebrado. Porém, se fosse utilizado um vaso de bronze, deveria ser limpo de forma a ser esfregado e lavado com água. Então, a ideia é simplesmente essa: tudo aquilo que fosse trazido à presença de Deus era separado, precisava seguir as orientações claras dadas pelo Senhor. Eles estavam transportando a oferta pelo pecado e por isso, se fossem de barro, os vasos deveriam ser quebrados, se fossem de bronze, precisavam ser limpos. E em tudo aquilo, sacerdotes e povo aprendiam a respeito da santidade do sacrifício. Novamente, observem os versículos, o versículo 29, precisamente falando: todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Você tem então uma outra lição aqui. Notem que somente os homens da linhagem de Arão, eles tinham permissão para participar dos restos da porção sacrificial. Alguns outros sacrifícios poderiam e deveriam, segundo a ordem de Deus, serem utilizados para alimentar a família do sacerdote. Mas veja, esse sacrifício só poderia ser comido pelos sacerdotes. Ao transmitir a santidade deste sacrifício, irmãos, o Senhor estava dando algo da noção da gravidade do pecado. Era algo sério ter que lidar com pecados, porque o pecado é extremamente grave, extremamente sério aos olhos de Deus, e portanto a expiação era necessária. E a provisão de Deus para a expiação do seu povo sempre seria santa e consagrada. Há um comentário interessante de um pregador chamado Andrew Bonar, e ele tem um comentário muito bom sobre o livro de Levítico, e ele diz algo importante a respeito desta passagem. Ele diz assim: todos esses sacrifícios deveriam ser considerados com grande reverência, pois era como se os adoradores estivessem diante da cruz, onde Maria, a mãe de Jesus, estava vendo o Salvador morrer, ou como as hostes celestiais, quando viram a alma do Redentor chegar diante do Pai, no momento em que ele expirou na cruz, dizendo: está consumado. Mesmo no ato de aceitar a expiação realizada, conclui Bonar, quão solenemente se sentiria a alma que recebesse a aceitação do Senhor. Veja, ele diz, quando a brasa viva toca aos lábios de Isaías, qual deve ter sido então a hora em que a própria expiação foi completa, a hora em que uma ovelha perdida retornava, era solene, mas o que seria isso diante da hora em que o próprio pastor das ovelhas retornava? Ele então traça um entendimento e uma ideia interessante daquilo que o Senhor organiza em Levítico e que futuramente se aplicaria em Cristo, das ovelhas ao pastor das ovelhas, dos sacrifícios contínuos àquele que daria a vida como bom pastor por todas as suas ovelhas. Esse tratamento então, irmãos, ritual do sacrifício pelo pecado, apontava para a infinita santidade, valor e pureza daquele que na plenitude dos tempos se ofereceria como sacrifício pelos nossos pecados. Finalmente, observem o versículo 30, por favor. Essa oferta de pecado ou purificação para toda a congregação ou para o sacerdote deveria ser
inteiramente queimada com fogo. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário, no fogo será queimada. Nesse último versículo, nós aprendemos então que essa oferta, não para um adorador individual ou para um governante da congregação, mas para os sacerdotes ou para toda a comunidade, o que incluiria os sacerdotes, nenhuma parte desta oferta deveria ser comida, inteiramente deveria ser queimada. Veja mais uma vez, nenhuma oferta pelo pecado cujo sangue se traz à tenda da congregação. Nós já vimos em Levítico 4 que essas ofertas oferecidas por todo o povo, incluindo os sacerdotes ou em nome dos sacerdotes, envolvia algo que tratava não somente da segurança do adorador, mas também da segurança daqueles que faziam a mediação. Nenhuma parte, irmãos, desses tipos de ofertas poderia ser consumidas pelos sacerdotes, porque nessas ofertas os próprios sacerdotes também tinham interesse. Eles precisavam também, repito, do mesmo perdão. Eles necessitavam da mesma eficácia purificadora que os adoradores buscavam. Eles também tinham necessidade da provisão de expiação. Eles precisavam da garantia que aquela oferta poderia oferecer, não somente para o povo, mas para eles. Isso mais uma vez nos lembra da dupla posição dos sacerdotes. Por um lado eram os mediadores, e quando agiam como mediadores nas ofertas pelo pecado de israelitas individuais ou líderes dos israelitas, eles comiam uma porção desta oferta para que os adoradores ficassem tranquilos, tivessem paz. Era de interesse de Deus que eles fizessem isso. Mas quando eles próprios necessitavam do perdão dos pecados, e como pecadores eles precisavam disso, eles não poderiam ter parte nesta oferta. Isso está inteiramente ligado ao que o Senhor ordena: no fogo será queimada, inteira, total e completamente. Era exigência de Deus. O que isso nos lembra, irmãos, e nos aponta para a conclusão do sermão desta noite. Os diferentes aspectos deste tipo de sacrifício ensinavam ao povo verdades diferentes. Quando o sacerdote participava da oferta, isso indicava que a comunhão do povo estava sendo restaurada com Deus. Para que isso fosse assegurado, como nós aprendemos, ele precisava comê-la. Mas quando o sacerdote não participava dela e a oferta, ela não era completamente oferecida ao Senhor, ele precisava entender a necessidade também de fazer uma oferta agradável a Deus. A transferência da culpa do ofertante, especialmente quando toda a comunidade estava envolvida, a transferência da culpa do ofertante para aquele sacrifício pelo pecado era tão completa que toda vítima ou animal deveria ser consumido pelo fogo. Não estava em jogo apenas, repito, a salvação do povo, mas também do sacerdote. Isso nos mostra, irmãos, de forma bela e total, a plenitude do significado do sacrifício. Ele era necessário para restaurar a comunhão entre Deus e seu povo, quando o seu povo violava os termos de seu relacionamento com Ele, mas também era necessário para que os sacerdotes servissem ao Senhor e caminhassem em paz. Como tudo isso chega a nós, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. A partir do versículo 18, melhor falando. Essa oferta pelo pecado,
apontaria para a integralidade da purificação da congregação e para a totalidade da obra do Redentor, e por si só apontaria para as limitações do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que só poderia ser cumprido na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Vejam só, 2 Coríntios 5, dos versículos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A mesma palavra que trazia garantias, que oferecia salvação, que anunciava perdão, dada da parte dos sacerdotes ao povo, o apóstolo vai lembrar, seria a mesma palavra proclamada pelos apóstolos, a palavra da reconciliação. De sorte, versículo 20, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aí o versículo em destaque é o 21. Observem bem. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que o sacrifício simbolizava para o adorador judeu? Quando ele colocava a mão sobre a oferta pelo pecado, indicando assim a sua transferência de culpa, a imputação de sua culpa, a oferta pelo pecado, e a oferta pelo pecado oferecida total e completamente em nome do Senhor. Aquilo que garantia a ele a sua segurança de salvação. Vejam de tudo isso, todo aquele que um dia entregou a sua vida a Ele, precisa entender a profundidade do seu amor, a dimensão de sua graça. Levítico nos ajuda a perceber tudo isso. É como se colocássemos as mãos sobre a cabeça do nosso Salvador, e depois olhando para trás, olhando para a cruz e vendo todo o nosso Salvador oferecido completa e inteiramente ao Senhor, nós então saberíamos que fomos aceitos, que a maldição foi removida por causa de seu sangrento amor. Seu sangrento amor por nós. Por vezes não paramos para pensar essas coisas, não meditamos sobre tudo que Ele nos oferece como nosso Salvador e desprezamos. Essa passagem, irmãos, aponta para o modo como Deus nos assegura que somos aceitos por Ele, pela obra expiatória de Jesus Cristo. Essa passagem em Levítico aponta para a gravidade do nosso pecado e para a santidade da oferta que o Senhor ofereceu em nosso favor por meio de Jesus Cristo. E aponta também para a totalidade e integridade da provisão para os nossos pecados que temos na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Você começa a perceber porque Jesus disse para nós palavras tão confortadoras e cheias de graça. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A questão é, por que caminhamos tão inseguros se temos a Cristo? Por que o desespero se nós já fomos aceitos por Deus por intermédio de Cristo? Por que a dúvida se cremos nele como nosso Senhor e Salvador e não damos um passo de fé e nos decidimos por ele? Por que confiar nas provisões terrenas se nós temos um Senhor que, se esvaziando de sua glória, assumiu a forma humana e se fez o nosso Cordeiro? Irmãos, que Deus nos capacite a crer e a descansar somente em Cristo para a salvação, pois só Ele nos é oferecido no Evangelho, nenhum outro nome dado entre os homens nos importa para que sejamos salvos. Nenhum outro mediador existe, nem santos e nem Maria, e nem homens, nem pregadores e nenhum profeta, senão Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar. Abençoa-nos, Senhor, e aplica ao nosso coração a Tua preciosa palavra. Todo um sistema de sacrifício que nos faz imaginar quanto sangue era derramado no passado, culminaria no sangrento amor do nosso Redentor, pois não pouparia sua vida e derramaria o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Ah, Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo, pão da vida que desceu dos céus. Nós te louvamos porque o seu sangue é verdadeira bebida para o seu povo. Nós te louvamos porque por seu perfeito sacrifício nós temos a garantia da salvação e da vida eterna. E é sempre isso que nos lembras todas as vezes que nos reunimos aqui para te adorar. Não permita, Senhor, que saiamos daqui sem esperança, angustiados. Não permita, Senhor, que saiamos daqui entristecidos, porque a palavra que ouvimos é a palavra da fé, a palavra do nosso Senhor. É a palavra daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a palavra daquele que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. É a palavra daquele que diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, Senhor, que o que acabamos de ouvir, a palavra do Evangelho, renove as nossas forças, fortaleça a nossa fé, nos anime em nossa caminhada, promova a verdadeira transformação e salvação em nosso meio, pois não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. Em nome dele oramos. Amém.